Então, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai trabalhar os conceitos de gases. Então, a gente vai ver o que é um gás, quais são as variáveis de estado. Você tem uma equação que rege todos os gases. E depois a gente vai para as transformações. Aí tem transformação isoterma, transformação isobárica, o que elas têm em comum e qual que é a relação entre as grandezas durante as transformações. Pessoal que faz o EM primeiro dia, eu não preciso nem falar. Se você fez uma prova de UEM, você já sabe que esse conteúdo aqui ele despenca. E quando eu falo despenca, é tipo assim, 3 questões inteiras em uma prova só. Tá? Então, se tem um conteúdo que você tem que ir para a prova sabendo, é esse daqui. Tá? Então, gases vem misturado com química, vem misturado com matemática. Então, isso aqui para a prova de primeiro dia da UEM, nossa senhora. E para o PAS também, né? Como é conteúdo específico do PAS, com certeza aparece também nas provas. Para o Enem, aparece também, mas não tanto assim que nem a UEM. A UEM ama esse conteúdo de paixão. Um dia eu vou entender por quê, mas vamos lá. Então, ó, a gente vai estudar aí os gases. Deixa eu colocar a canetinha mais bonitinha. Então, a gente vai estudar aí os gases. Então, ó, na aula passada a gente já fez uma breve diferenciação entre ser sólido, entre ser líquido e ser gasoso, né? Lembra que tem a ver com a interação entre as moléculas. No sólido tem bastante interação, no líquido tem uma interação intermediária e no gás tem uma interação bem mais fraca, né? Eles estão bem mais afastados e tal. Então, ó, só para você lembrar, isso eu não vou nem escrever. O gás, ele não tem nem forma, nem volume bem definidos. Ele assume ambos do recipiente. Então você pode fazer agora aí na sua casa. Fecha a sua mão, formando tipo um palmo assim. O que você tem? Você tem um gás, que é o ar, na sua mão. Qual que é a forma e volume dele? É a forma e volume da sua mão. Se você simplesmente abrir ela, o que vai acontecer? Esse gás, esse ar, ele vai expandir. Só que ele vai expandir, ele vai assumir a forma do recipiente onde você está. Então pode ser o seu quarto, pode ser a sala, enfim, não sei onde você está agora. Então, ele vai assumir tanto a forma quanto o volume, que é o espaço, né, do recipiente onde ele está. Aí a gente até fez as experienciazinhas, né, e tal, de como funciona isso no espaço. Mas se você tiver um gás no espaço, o que acontece com ele? Ele expande indefinidamente, né? Ele vai assumir o volume inteiro, o volume do espaço como um todo daí. Beleza. Só que para a gente começar a nossa matéria de fato, é necessário que eu faça uma diferenciação entre 3 possíveis nomes que podem aparecer, que são eles, ó. Eu tenho um gás que é chamado de real. Eu tenho um gás que é chamado de ideal. E eu tenho um gás que é chamado de perfeito. Então, a primeira parte é entender quando que eu posso usar esses nomezinhos aqui. Então, quando que é real, quando que é ideal e quando que é perfeito. Um gás real é qualquer gás existente. Qualquer gás existente. Então, o ar que você respira, a água que sofreu evaporação, o pum que alguém soltou, enfim, né? Qualquer gás existente é um gás real. Qualquer gás existente. Agora, vê se faz sentido. Vamos lá, ó. Vou contar uma historinha. A gente vai estudar alguma coisa que a maioria das vezes você nem enxerga, né? Tem um gás ou outro que você consegue enxergar, uma fumaça, enfim, né? Mas a maioria você nem enxerga. Tipo, olha a quantidade de ar que tem próximo a você agora. Você está enxergando alguma coisa? Não. Né? Mas você precisa estudar isso, tem que saber como que funciona, se aumenta a pressão, aumenta a temperatura, vai aumentar o ar, não vai aumentar, o que está acontecendo, né? Então a gente vai tentar criar um modelo para que eu consiga entender de forma mais fácil. Então eu vou idealizar, ó. Então imagine que ele seja dessa forma, então fica mais fácil de você entender o funcionamento dele. Então o gás ideal, ele é um modelo criado. Ele não existe, tá? A gente falou assim, ó, vamos considerar que cada partícula de gás é uma bolinha, que ela se move em linha reta. Isso foi criado para que a gente consiga entender, compreender mais fácil os conceitos.
beleza? Aí depois, com o avanço da instrumentação, com o avanço do equipamento, a gente consegue agora verificar, ó, esse gás aqui, ele parece com o que a gente criou. Esse gás aqui já não tem nada a ver. Então, o gás que é perfeito, ele é um gás que é real. Então, é um gás que existe com comportamento. Então, com comportamento próximo ao ideal. Não vai chegar a ser o ideal, tá? Mas dá para chegar bem próximo aí. Próximo ao ideal. Aí, para o pessoal que estudou, né, comigo na semana passada, o diagrama de fases. Lembra que era pressão versus temperatura? Né? E você tinha lá vapor, você tinha lá gás. Para que você tenha um comportamento ideal, é necessário que a gente tenha, né, o próximo ao ideal, melhor dizendo. É necessário que você tenha uma alta temperatura, então que você esteja bastante para a direita e que você esteja com baixa pressão. Então você tem que estar para a direita e para baixo para você ter um gás ali perfeito. Tá? Então alta temperatura e baixas pressões. Mas a gente vai ver certinho o que é pressão, o que é temperatura, para a gente entender porque que tem que ser uma alta temperatura e baixa pressão. Então tá feito. Então tá aí os três tipos, as três diferenças entre os gases, as classificações dos gases. Beleza, agora vamos lá. Ó. A gente vai falar sobre esse modelo de gás ideal. Então, quais são as condições? O que ele tem que ter para ser um gás ideal? Para isso, ó, eu vou pegar um recipiente. Aí eu vou confinar aqui uma certa quantidade de gás. Eu vou usar umas bolinhas vermelhinhas aqui. Beleza, mas vai pensando aí agora, ó, onde você está. Pode ser no seu quarto, então, ó. Você está na cama, tem ar aí para você respirar. Se você for no cantinho ali do seu quarto, tem ar para você respirar. Se você entrar embaixo da cama, tem ar para você respirar. Né? Então ele ocupa todo o volume da onde ele está, então ele vai expandindo. Outra, você concorda que essas partículas estão se movimentando, né? Elas não estão paradas. Só que tem partícula que vai em direção ao teto, aí bate no teto e volta. Tem partícula que vai para o chão, para a parede da direita, para a parede da esquerda, enfim, né? Então elas estão batendo aí com o recipiente, com as paredes dele, toda hora. Então há colisões a todo instante aí de partículas de gás com o recipiente. Já guarda essa informação aí que ela é importante. Então, ó, cada partículazinha tem um movimento. Então cada uma está indo para um canto. Então, a primeira condição aqui, ó, o enunciado, né, vou colocar pontinhos, ó, é que essas partículas, então são partículas, que a gente chama de puntiforme, partículas puntiformes. O que isso significa? Que elas possuem tamanho desprezível em relação a onde elas estão. Mas faz total sentido, né? Uma partícula de gás que você nem enxerga, você vai comparar com o tamanho da sua sala, com o tamanho do seu quarto. Não faz nem cócegas, né, pro tamanho. Então, ó, ser puntiforme tem tamanho desprezível. Tem tamanho desprezível. Aí você fala assim pra mim, ó, essa é uma pergunta interessante também. Tá, não tem tamanho então, né? O tamanho é desprezível em relação a onde ela tá. Como que eu vou medir o volume do gás então, já que não tem tamanho? Né? Então, quanto de ar que tem agora no meu quarto? Então você mede a partir do recipiente. Então o volume, basicamente ele é o espaço vazio entre as partículas, que coincide com o quê? Que coincide com o volume do recipiente, que é onde ele está. Então, estou trancado no meu quarto, qual que é o volume? O volume do meu quarto. Tem aqui na minha garrafa de água, é o volume da garrafa de água, né? Então, é o recipiente onde ele está ocupando.
Então isso aí tem relação com o volume. Se quiser anotar também na frente, ó, o modelo de gás ideal, tanto é que a gente coloca ali, né, lei de Dalton e tal, é exatamente ali num dos primeiros modelos atômicos, né? Então a gente considera que cada partículazinha dessa seja esférica, tá? Então a gente está falando aqui do modelo indivisível, né? A gente está em Dalton aqui ainda. Então aqui cada partículazinha aí é esférica, tá? Beleza, que mais, ó? Outra coisa, eu não falei para vocês que tem partícula indo para cima, para baixo, para o lado, para o outro? Sim. Então é um movimento, ó. Então movimento que a gente pode usar a palavra aleatório. Então cada partícula vai para um lado, né? Geralmente você pode chamar aqui de movimento aleatório, movimento caótico, movimento browniano, enfim, é tudo a mesma coisa. Vou usar esses dois nomezinhos aqui, são mais comuns. Movimento aleatório, só que eles são regidos pelas leis de Newton. Ou seja, você pode usar as três leis. Então você pode usar inércia, você pode usar força resultante e você pode e vai usar lei da ação e reação. Né? Daqui a pouco eu vou falar assim, ó, ela bateu na parede, mas a parede fez força nela, né? É a força que ela fez na parede, consequentemente a parede fez nela. Então o movimento é regido pelas leis de Newton. Além disso, o que a gente vai considerar? Ó, que o movimento entre as colisões, então, depois dela ter batido em uma parede e antes dela ter batido na próxima, é um movimento do tipo, olha só o que está acontecendo, retilíneo e uniforme. É um MRU. É um movimento retilíneo e uniforme. Então, ó, o movimento entre duas colisões, ele é retilíneo e uniforme. Então, por exemplo, olha só, ó, vamos fixar essa partículazinha aqui, olha para o desenho, tá? Então, imagina, ela está subindo, ó, então ela está indo em linha reta com velocidade constante. Aí ela vai bater na parede. Aí aqui tem uma troca de força, ali tem um impulso que a gente estudou, né? Ela vai mudar a direção e sentido. Só que daí, depois dessa colisão, ela faz outro MRU. Depois dessa colisão, ela faz outro MRU. Você já ficou com a TV desligada um tempinho, que daí ela ficou com aquele negócio da marca, né? Fica batendo assim, assim. Seria a partícula de gás, exatamente a mesma coisa. Ela fica batendo aí em todas as paredes e fica trocando força com as paredes. Então, é um MRU a cada duas colisões sucessivas aí. Beleza? Tranquilo? O que mais? Ó? Então, a gente sabe que pode usar as leis de Newton, a gente sabe medir o volume desse gás. O que mais? Ó, uma coisa importante também que vai vir para o próximo podinho. Lembra da aula passada que a gente falou de temperatura? Qual que era a definição de temperatura? Era a grandeza física que avaliava a agitação das moléculas, certo? Ou seja, quanto mais agitação, quanto mais movimento, mais temperatura tem aquela partícula. Então, olha só, né? Vê se faz sentido também, porque a gente escreveu isso agora. Se eu considerasse que a cada vez ali que ela colide com a parede, se ela perdesse energia, o que vai acontecendo? Ela vai resfriando, vai resfriando, vai resfriando. Por quê? Porque ela está perdendo energia, vai se movimentar menos, e se movimenta menos é porque diminui a temperatura. Então, em algum instante, teria que chegar no zero absoluto. Todo mundo teria que chegar no zero absoluto. Né? Por quê? Porque está perdendo energia a cada colisão. Então, a gente vai escrever uma característica que vai tirar essa possibilidade. Então eu quero que eu vou manter a temperatura constante nessa sala. Mas para a temperatura ser constante é necessário que não perca energia nas colisões. E para não perder energia nas colisões, tem que ser um tipo específico. Que tipo que é esse? É a colisão elástica. Então você está vendo que quando você tem conceito, o nome vem de graça, porque daí você estudou colisões, né? Aí depois você está vendo o que está acontecendo aqui nos gases, e você já fez a ligação, você não decorou. E aí, para isso que serve o curso, para você não decorar as coisas, é para você ter uma sequência, para você aprender de verdade daí, tá? Então, as colisões
as colisões entre as partículas, porque, ó, vê se faz sentido também. Você concorda que uma partícula pode bater na outra? Sim, sem problema algum, né? Então, as colisões entre as partículas, então, entre elas, e das partículas com as paredes, das partículas com as paredes, são elásticas. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que minha cabeça deve estar bem na frente. Deixa eu só ver se a cabeça está na frente. Tá bem na frente, meu. Absurdo. Então as colisões são do tipo elásticas. Para quê? Se você quiser colocar na frente, né? É para conservar a energia. Consequentemente, manter a temperatura ali constante. Então as colisões são elásticas. Próxima. Ah, isso aqui a gente já sabe, ó. Interação entre as partículas é nula. Isso aqui é legal de falar, ó. A gente comentou sobre aquilo de ter energia potencial de ligação, ter energia potencial da gravidade, né? No caso, a da gravidade é maior, então vence, então ele consegue fluir, então por isso que ele é um fluido. Mas no caso do gás ideal, a gente já vai falar que essa interação é zero. Que não tem, por exemplo, você tem uma partícula de vapor de água, então você tem ligação entre as partículas dele, então entre H e o oxigênio. Né? Só que entre duas partículas não tem, uma é independente da outra. Então tem uma partícula de ar agora na minha frente, tem outra lá perto da porta. Não tem ligação entre elas, tá? Não tem uma interação entre elas. Então isso de a interação entre as partículas é nula, é entre as moléculas distantes, tá? Interação entre as partículas é nula, exceto durante as colisões. Aí nas colisões eles trocam forças, né? Durante as colisões. Beleza, então já foi aí algumas palavrinhas, alguns conceitos para os gases, dos gases ideais. Mais umas. Olha só, ó. A gente vai precisar medir a pressão de um gás. A pressão, ela tem relação com a força e com a área. Beleza, a área até que é fácil de medir, né? Onde o gás colidiu ali. É a parede do meu quarto. É a mesa aqui do meu escritório. Enfim, só que a força. Imagina você medir a força que uma partícula de gás fez. Você não consegue nem ver, imagina medir a força, né? É uma coisa bem abstrata, bem difícil de fazer. Então a gente vai ter que usar uma outra definição, uma definição mais fácil, uma definição mais plausível. Agora, olha só, ó. Aqui tem uma certa agitação, né? Então tem uma certa frequência de colisões com essas paredes. Então tá tendo uma certa força ali, tentando expandir esse gás. Tá, que mais? Se eu aumentar agora a temperatura, eu espero que aumente a agitação. Se aumenta a agitação, eu vou aumentar a velocidade. Ao aumentar a velocidade, eu vou aumentar o número de colisões que tem nesse recipiente. Mas se faz mais colisão é porque ele está tentando expandir mais, né? Então ele está tentando fazer mais força aqui nesse recipiente. Então eu posso associar a pressão com o tanto de colisões que acontece. Aí fica mais fácil de eu medir. Então, ó, a pressão de um gás, a pressão do gás tem relação com a quantidade, vou abreviar aqui, tá? Quantidade de colisões com o recipiente. Então, quanto mais colisão com o recipiente, maior é a pressão daquele gás. Beleza. Aqui viria uma pergunta muito interessante. Professor, mas e no espaço? E aí, o que acontece? No espaço a pressão tende a zero, né? Porque daí você vai ter uma colisão agora com o planetinha. E depois?
vai bater no planetinho e vai sair dele, né? Então vai tender a ser zero essa pressão, porque a colisão basicamente não acontece daí, tá? Então tá aí o modelo de gás ideal. Deixa eu ver se a gente escreveu todos. Então é um movimento aleatório, leis de Newton, são partículas pontiformes, colisões são elásticas, basicamente não tem interação, a pressão é as colisões e mais uma, ó. Isso aqui legal, mas eu vou explicar mais a fundo, eu vou chegar na equação daí na aula da física 2, tá? Mas vamos escrever já. A gente estudou as energias há um tempo atrás. Aí eu falei assim, ó, qualquer energia tem associação com movimento. Ou o movimento propriamente dito, ou a capacidade de fazer movimento. Lembra? Como que foi então? Ó, se você pega um corpo e você deixa ele a uma certa altura, nesse instante ele não está se movimentando, ele não tem energia cinética. Só que se você soltar, ele cai. E se ele cai é porque ele está transformando alguma coisa em movimento. Esse alguma coisa era energia potencial do tipo gravitacional. Quando a gente fala no gás, a gente acabou de falar que não tem interação com nada, né? Então a gente vai falar que ele não tem nenhuma energia potencial, ele só tem energia cinética. Então o gás, ele só possui energia cinética. Então a energia dele é toda de movimento, então exclusivamente de movimento. Aí depois eu vou explicar que pode ser um movimento de translação, pode ser um movimento de rotação, pode ser um movimento de vibração. Aí que vem aquela parte de ser monatômico, diatômico, poliatômico, o pessoal se embanana todo, porque na verdade, geralmente quem se embanana é o professor, que passa de qualquer jeito na sala, o aluno fica, mas e agora? Esse cai esse. Então a gente vai ver isso bem com calminha depois, tá? Então tá aí, esse é o modelo de gás ideal, todas as condições a serem seguidas para que ele seja um gás do tipo ideal. Beleza?